Então, pessoal, dando sequência ali na página 100, a gente vai falar sobre relação métrica na circunferência. E aí, qualquer circunferência ela tem pelo menos esses três elementos que nós vamos falar aqui, que é a corda, o diâmetro e o raio, que tem ali na página 6 a representação, tá? Então, basicamente, ele está falando o quê? A corda está representada, a corda ali na circunferência está representada pelo segmento DE. Esse segmento ele tem as extremidades no ponto da circunferência, o ponto D e o ponto E. Temos o segmento AC. O segmento AC a gente chama de diâmetro, e o diâmetro ele tem as extremidades C e A que fazem parte da circunferência. E então nós também temos o raio. O raio ele é representado pelos segmentos ali OA, segmento OB e o segmento OC, tá? E aí também esses pontos A, B e C também fazem parte da circunferência, tá? E aí nós temos que os três raios têm a mesma medida. Qualquer raio de uma circunferência, se eu traçar ele tem a mesma medida de um próximo que eu posso traçar, tá? O diâmetro é sempre o dobro da medida do raio. E o diâmetro é a maior corda de uma circunferência, tá? Então é a maior corda, é a maior medida de uma corda na circunferência. Isso a gente chama de diâmetro, que também representam dois raios, ou o dobro de um raio. Dali na parte inferior ali, nós vamos ver então algumas existências de segmentos de reta relacionados a uma circunferência, tá? E aí nós vamos ver algumas relações que existem entre esses segmentos. O primeiro ali que a gente vê na parte inferior ali é segmento de reta tangente, tá? Trata-se do segmento de reta que está sobre uma reta tangente à circunferência, cujo ponto de tangência é uma de suas extremidades. Observe na figura, né, o segmento PA é um segmento de reta tangente. Ou seja, quando a gente fala tangente, ele tem um ponto de junção entre o segmento e a circunferência. Esse ponto é o ponto A, que é o ponto comum entre o segmento e a circunferência. Quando nós falamos do segmento de reta tangente, basicamente ele corta a circunferência em dois pontos, né? Ou intercepta em dois pontos. Nesse caso aqui eu tenho o segmento P e B, ou B e P, tá? E aí esse segmento ele intercepta em dois pontos, no ponto A e no ponto B, intercepta a circunferência, né? Então nós dizemos ali que é uma reta ou um segmento tangente, tá? Então ali na parte inferior está dizendo assim, ó, assim como os triângulos, a circunferência também representa relações métricas entre seus elementos. Estudaremos três relações: entre duas cordas, entre dois segmentos de reta secantes, ou entre um segmento de reta tangente e um segmento de reta secante. Daí aqui na página 102, nós temos 102 e 103, nós temos essas relações, tá? Por que que ali, no primeiro exemplo, ó, a relação entre duas cordas correspondentes a uma circunferência. Então ali nós temos duas cordas, que é a corda AC e a corda B e D. Por que que nós falamos que são simplesmente cordas e não diâmetro? Porque o ponto que cruza os segmentos ele não é o ponto central, tá? Então simplesmente nós dizemos que temos duas cordas ali sendo interceptadas no ponto C. Então, a gente diz que a relação entre os segmentos é o quê? É o segmento AP multiplicado pelo segmento P e C e o segmento BP multiplicado pelo P e D. Em uma circunferência, quando duas cordas se cruzam, o produto das medidas das duas partes de uma corda é igual ao produto da medida das duas partes de outra corda. Uma corda ali tu tens A e P multiplicado por P e C e o DP multiplicado por BP, P e B. Tá? Por que a gente usa isso? Por exemplo, ali foram duas cordas, um exemplo inferior, nós temos duas cordas, né, cruzando dentro de uma circunferência, e ali a gente está querendo determinar a medida do segmento de medida x. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aquela relação que foi falada ali. Tu pega o segmento que tem x e 6 e faz o produto. X vezes 6 é igual a 24 vezes 8. E aí, fazendo essa multiplicação, nós temos 24 vezes 8, 192. 192 dividido por 6, 32. E aí, ali na página 103, nós temos relação entre dois segmentos de reta secantes à circunferência. Então, basicamente, na representação, nós temos ali dois segmentos que cruzam a circunferência em dois pontos. Então, nós temos o segmento PR. O segmento PR ele corta a circunferência no ponto P e no ponto Q. Então, a gente fala que esse segmento é secante. E o outro segmento, nós temos o TR, que corta a circunferência no ponto T e no ponto S. Então, o que ele está falando ali? Tá? Que o segmento R e Q, multiplicado pelo segmento R e P, que é o
o segmento total, é igual ao RS multiplicado pelo RT, que é o total. Tá? Então essas são as relações que são feitas entre os segmentos. Então o que está falando ali no texto, ali em cima da figura, que é o que eu falei? Em qualquer circunferência, quando traçamos dois segmentos secantes, partindo de um mesmo ponto, a multiplicação da medida de um deles pela medida de sua parte externa é igual à multiplicação da medida de outro segmento pela medida de sua parte externa. Tá? Então, por exemplo, ali nós temos também dois segmentos secantes. Então, basicamente vai ser o quê? X vezes x mais 42, que é o segmento secante, igual a 10, que é o segmento externo, vezes o segmento todo, que é 30 mais 10, que dá 40. Fazendo ali as devidas multiplicações, tá? Então nós teremos ali que o valor de x vai ser 8. Tá? Ali na página 104 ali nós temos a finalização ali da conta. Na página 104, então, para terminar essa relação da circunferência, nós temos a relação entre um segmento secante e um segmento tangente, partindo do mesmo ponto. Então ali nós temos um exemplo, uma circunferência, onde nós temos um ponto P externo. Partindo desse ponto nós temos uma reta tangente à circunferência no ponto Q e uma reta secante que passa nos pontos R e S. Nesse caso nós temos o quê? Que esse segmento tangente, ele é elevado ao quadrado. Então, o quadrado do segmento secante é igual ao produto do segmento externo e do segmento total, que é o PS. Tá? Então, ó, em toda a circunferência, se traçarmos de um mesmo ponto um segmento de reta tangente e um segmento de reta secante, o quadrado da medida do segmento de reta tangente é igual ao produto da medida do segmento de reta secante pela medida de sua parte externa. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós temos o x, ali no exemplo inferior ali, né? Nós temos o x, onde o x é o segmento tangente. Então, na fórmula vai ser x ao quadrado. E aí nós temos outro segmento, que é o segmento secante. Nesse caso, nós vamos ter o externo, que é 6, e que vai ser multiplicado pelo total do segmento, que é 6 mais 18, que dá 24. E se tu fizer 24 vezes 6, dá 144. Extraindo a raiz, é 12. Então, na sequência ali, na página 105, 106, 107 e assim por diante, nós vamos ter então, principalmente na página 105 e 106, nós vamos ter então a relação métrica de uma circunferência, onde, de acordo com a representação, vai usar uma das três formas que a gente acabou de ver. Tá? Ou vai ser a representação ali de duas cordas, ou vai ser a representação de dois segmentos secantes partindo de um ponto, ou uma tangente e uma secante partindo de um ponto. Tá? Dependendo da representação, aplica uma das fórmulas. E é com isso, daí terminando a relação métrica em uma circunferência, então nós terminamos o capítulo 6 do volume 2. Até lá!